Olá, eu sou Valdenor Ferreira, seu professor de Física, e nesta aula nós falaremos sobre circuitos elétricos. O que é um circuito elétrico? É uma ligação de elementos como geradores, receptores, resistores, capacitores e interruptores, feita por meio de fios condutores, formando um caminho fechado que produz uma corrente elétrica. Para que servem esses circuitos elétricos? São usados para ligar dispositivos elétricos e eletrônicos de acordo com suas especificações de funcionamento referentes à tensão elétrica de operação e à corrente elétrica suportada pelos dispositivos. Também são usados na distribuição de energia elétrica em residências e indústrias, conectando diversos dispositivos elétricos por meio de fios condutores, conectores e tomadas. Um circuito elétrico pode desempenhar diversas funções, como eliminar picos de corrente elétrica, aumentar a tensão elétrica de entrada ou abaixá-la, transformar uma corrente alternada em uma corrente circuita, aquecer algo, entre outras. Como funciona um circuito elétrico? Ao se aplicar uma diferença de potencial em um circuito elétrico usando alguma fonte, os elétrons passam a fluir neste circuito. Parte da energia de cada um desses elétrons é, então, captada e utilizada pelos diferentes elementos do circuito, transformando-a em diferentes formas de energia, como luz, som, movimento, calor, etc. Os circuitos elétricos são representados por esquemas nos quais é preciso identificar alguns de seus elementos básicos, como ramos, malhas e nós. Os ramos são caminhos entre dois nós consecutivos. A corrente elétrica ao longo de um ramo é constante. As malhas são caminhos fechados formados pelos ramos de um circuito no qual pode haver malha interna ou externa. E os nós são pontos do circuito que ligam dois ou mais ramos. Nesses pontos, a corrente elétrica é sempre a mesma antes e após a sua passagem por eles. Quais são os elementos de um circuito elétrico? Os circuitos elétricos podem ser formados por diversos elementos de acordo com a função desejada. Um deles é o que a gente chama de resistor. Esses resistores são dispositivos elétricos com alta resistência elétrica, isto é, que dificultam a passagem da corrente elétrica. Quando esses elementos são percorridos por uma corrente elétrica, produzem uma queda no potencial elétrico do circuito, consumindo essa energia por meio do efeito Joule, provocando um grande aquecimento. É comumente usada em ferros de passar, chuveiros elétricos, churrasqueiras elétricas, aquecedores, entre outros. O símbolo que representa a resistência elétrica é essa figura. Um outro dispositivo que nós temos no circuito são os capacitores ou condensadores, que são utilizados para armazenar cargas elétricas em um circuito. Esses dispositivos são capazes de reter grandes quantidades de cargas elétricas, liberando-as rapidamente quando solicitadas. São muito utilizadas em circuitos que necessitam de grandes correntes elétricas para operarem corretamente. Servem para atenuar variações de energia elétrica em um circuito, uma vez que só permitem a passagem de corrente elétrica para o interior de um circuito após estarem completamente carregados. A simbologia dos capacitores é essa figurinha. Outros elementos do circuito elétrico são os geradores, que são dispositivos que prolongam a diferença de potencial entre dois corpos. É dessa forma que eles são capazes de transformar diferentes tipos de energia. Sua função é oferecer energia às cargas elétricas que o atravessam e, desta forma, alimentar o circuito.
O gerador não gera ou cria cargas elétricas, muito menos cria energia elétrica. Os geradores ideais são aqueles que não promovem nenhuma perda de energia durante o funcionamento. Ele é representado por essa figura. Tem um polo positivo e um polo negativo. E nós temos os geradores reais, que, por possuírem resistência interna, acabam dissipando uma parte da energia elétrica durante o seu funcionamento. A simbologia é essa aqui. Observe que a figura é bem parecida com a do gerador ideal, porém tem uma resistência dentro dele. Outro dispositivo do circuito elétrico é o que a gente chama de receptores elétricos. Esses receptores são dispositivos que transformam a energia elétrica presente em um circuito em outras formas de energia, como energia cinética, energia luminosa, eólica, sonora, entre outras. O receptor ele faz uma função contrária à função do gerador. Enquanto o gerador transforma algum tipo de energia em energia elétrica, o receptor transforma a energia elétrica em outro tipo de energia. Então, os receptores ideais não apresentam resistência interna. Então, a figura é essa aí, bem parecida com a do gerador, só muda a questão dos polos. E os reais consomem parte de sua energia em decorrência do efeito Joule por possuem resistência interna. É por isso que a maioria dos aparelhos, quando estão sendo utilizados, eles se aquecem. A sua representação é essa figura e também bem parecida com a dos geradores reais. Então, observe que o que difere o receptor de um resistor é que um resistor transforma a energia elétrica exclusivamente em calor, enquanto o receptor converte a energia elétrica em outras formas. Então, os elementos do circuito elétrico, nós ainda temos os dispositivos de controles, que são utilizados para medir e controlar as variáveis mais importantes de um circuito elétrico, como o potencial elétrico e a corrente elétrica. Os principais dispositivos de controle conhecidos são o amperímetro e o voltímetro. O amperímetro, que é representado por essa letra A numa figura, são dispositivos que medem corrente elétrica. E o voltímetro, que é representado por uma letra V na figura, eles são usados para determinar a diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um circuito. Ainda temos os dispositivos de manobra, que são elementos que servem para acionar ou desligar um circuito elétrico, como chaves e interruptores. E nós temos os dispositivos de segurança, que são dispositivos que, ao serem atravessados por uma corrente de intensidade maior que a prevista, interrompem a passagem da corrente elétrica, preservando da destruição os demais elementos. Os mais comuns são os fusíveis e os disjuntores. Abrindo seu livro, na página 20, a questão número 1 pergunta: quais são os componentes básicos de um circuito simples? São a fonte de energia elétrica, o aparelho elétrico, os fios ou placas de ligação e um interruptor. A questão número 2: é possível fechar um circuito de uma lanterna e acender a lâmpada utilizando um único fio? Em um abajur, porém, não ou são necessários 2 fios para acender a lâmpada. Por que no circuito da lanterna não precisamos de 2 fios? E se utilizarmos 2 fios nesse circuito, como eles deverão ser conectados? Bem, porque a fonte que tem, no caso da lanterna, a fonte tem um contato direto com os soquetes da lâmpada. Se utilizarmos os fios, o circuito fica igual dessa figura aqui. Os polos da pilha ligados à lâmpada através de um fio. Na questão 3, quando uma lâmpada está queimada, seu circuito está aberto ou fechado? Por quê? Bem, ele está aberto, o circuito está aberto. O filamento da lâmpada é parte do circuito. Como ele está interrompido, o circuito está aberto e não é possível estabelecer nele uma corrente elétrica. Na questão 4, faça um esquema simplificado que represente o circuito elétrico de controle remoto de televisão em funcionamento. Bem, essa figura ilustra bem. Observe que nós temos aí o aparelho, nós temos o interruptor ligado, nós temos os fios de ligação e temos a fonte, que são as pilhas.
Na página 20 do seu livro, a questão número 5 diz o seguinte: sobre o circuito elétrico, é correto afirmar, letra A, que a tomada na residência representa os terminais de um aparelho consumidor? Letra B, os fios elétricos colocam em contato os aparelhos elétricos entre si? O interruptor tem a função de dosar a quantidade de energia necessária no aparelho? E a letra D, a indicação da existência de corrente elétrica indica que o circuito está fechado. A resposta certa é a letra D. A indicação da existência de corrente elétrica indica que o circuito está fechado. Somente num circuito fechado é que é possível existir uma corrente elétrica. A questão número 6, ela é uma questão que caiu no Enem, que diz o seguinte: um curioso estudante, empolgado com sua aula de circuito elétrico que assistiu na escola, resolve desmontar sua lanterna. Utilizando-se da lâmpada e da pilha retirados do equipamento e de um fio com as extremidades descascadas, faz as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada. Bem, todas as ligações que ele fez estão representadas nessa figura. Tendo por base os esquemas mostrados, em quais casos a lâmpada acendeu? Bem, para a lâmpada acender, o terminal A deve estar conectado ao polo positivo da pilha e o terminal B ao polo negativo, ou vice-versa. Pode ser que o A esteja ligado no polo negativo e o B ao polo positivo. Nos casos das lâmpadas 2, 4, 5 e 6, isso não é possível. Então, só é possível na lâmpada 1, 3 e 7. Sendo assim, nossa resposta é a letra D, 1, 3 e 7. Na página 23 do nosso livro de Física, a questão 7 diz o seguinte: faça uma lista de aparelhos elétricos resistivos de sua casa e verifique o que eles têm em comum. A princípio, a resposta vai depender da casa de cada um, porém, provavelmente aparecerá ferro elétrico, chuveiro elétrico, torradeira elétrica, churrasqueira elétrica, sanduicheira elétrica, etc. A semelhança é que todos transformam energia elétrica em térmica, ou seja, transformam em calor. Na questão número 9, a maioria dos aparelhos elétricos tem uma parte resistiva. Justifique a sua resposta. Sim. Mesmo os receptores, motores elétricos, TV e rádio, ficam aquecidos durante o seu funcionamento. Ainda no seu livro de Física, na página 23, a questão 10 diz o seguinte: indique a principal transformação de energia que ocorre no funcionamento dos seguintes aparelhos. O chuveiro elétrico, ele transforma energia elétrica em energia térmica. O teclado musical transforma energia elétrica em energia sonora. O liquidificador transforma a energia elétrica em energia mecânica ou cinética. A furadeira transforma energia elétrica em mecânica ou cinética. A lâmpada incandescente transforma energia elétrica em térmica e luminosa. A TV transforma energia elétrica em sonora e luminosa. E o telefone transforma energia elétrica em energia sonora. Potência elétrica é uma grandeza física que mede a quantidade de trabalho realizado em determinado período de tempo, ou seja, é a taxa de variação da energia. É a medida do trabalho realizado por uma unidade de tempo. No caso dos equipamentos elétricos, a potência indica a quantidade de energia elétrica que foi transformada em outro tipo de energia por unidade de tempo. A unidade de potência no Sistema Internacional de Unidades, o SI, é o Watt, em homenagem a James Watt, que aprimorou a máquina a vapor. O que significa quilowatt-hora que a gente vê nas contas de energia? O quilowatt-hora equivale a uma quantidade de energia utilizada por um aparelho de potência 1000 watts durante uma hora. O quilowatt-hora são 1000 watts
consumido em 1 hora. Então, em 1 hora, nós temos 3.600 segundos. Então, 1.000 watts vezes 3.600 segundos, nós teríamos 1.000 joules por segundo vezes 3.600 segundos, que equivaleria a 3.600.000 joules. O potencial elétrico ou potencial eletrostático de um ponto em relação a um ponto de referência é definido pelo trabalho da força elétrica sobre uma carga eletrizada no deslocamento entre esses dois pontos. O potencial elétrico pode ser encontrado dividindo-se o trabalho realizado pelo valor da carga, Q, ou seja, o potencial V é igual ao trabalho T sobre a carga Q. A tensão elétrica ou voltagem é a grandeza física que mede a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, também chamado de DDP. A tensão elétrica está associada à capacidade que uma fonte tem de fornecer energia a um aparelho elétrico. O instrumento utilizado para medir a tensão elétrica é o voltímetro, que é esse aparelho da foto. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida do volt é em homenagem a Alessandro Volta, cujo símbolo é V. Através da tensão elétrica, é possível explicar o movimento das cargas e geração de corrente elétrica, por causa do trabalho realizado pela força elétrica. A diferença de potencial, ou DDP, ou tensão, entre os polos de uma bateria, uma pilha ou tomada, é indicada por U, que é igual a VA menos VB. Nesse caso, U é a diferença de potencial, DDP ou tensão. VA é o potencial elétrico de um ponto A, VB é o potencial elétrico do ponto B. E nesse sistema que nós temos nessa figura aí, nós temos um circuito simples, onde nós temos uma fonte, que é uma pilha, onde nós temos um polo positivo e outro polo negativo, onde o fio é ligado até a lâmpada, e a diferença de potencial seria essa diferença entre o polo A e o polo B. Esse símbolo é o chamado símbolo internacional de segurança, que onde você vê, quer dizer o seguinte: atenção, risco de choque elétrico. No seu livro de física, na página 26, a questão 12 diz o seguinte: considere uma secadeira de roupas com potência de 1.200 watts. O que significa essa indicação? Significa que são transformados 1.200 joules de energia elétrica a cada segundo de funcionamento. Letra B. Que transformação de energia esse aparelho realiza quando está funcionando? A energia elétrica é convertida em energia cinética e energia térmica e uma pequena parte de energia sonora. Quanto de energia em joule essa máquina transforma em 1 hora? Se são transformados 1.200 joules em 1 segundo, no intervalo de tempo 1 hora, que equivale a 3.600 segundos, podemos afirmar que a máquina transforma 4.320.000 joules, ou 4,32 vezes 10 elevado a 6 joules. Por que não é possível caracterizar um aparelho consumidor apenas por sua potência? Porque, se for submetido a uma tensão incorreta, o aparelho não liberará a potência indicada pelo fabricante. Corrente elétrica. O que é uma corrente elétrica? A corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas que se movem de forma orientada em um condutor elétrico ou em uma solução iônica. É uma grandeza fundamental, pois sem ela não seria possível funcionar qualquer aparelho elétrico ou eletrônico. Como surge o movimento de cargas elétricas? Os elétrons livres são estimulados a mover-se pelo condutor, o que gera a corrente elétrica por causa de uma diferença de potencial elétrico, chamado de DDP ou tensão elétrica, estabelecida entre os pontos do condutor.
Nós temos dois tipos de corrente elétrica. Nós temos a corrente contínua e a corrente alternada. A corrente contínua é quando o sentido do circuito é único, ou seja, o movimento dos portadores de carga que compõem a corrente sempre acontece na mesma forma. A corrente alternada é quando no sistema o sentido do movimento dos portadores de carga é variável. A corrente elétrica oriunda da pilha e bateria é do tipo contínua, mas a corrente que chega às tomadas das residências e empresas é alternada. A intensidade da corrente elétrica é dada pela razão entre a quantidade de carga elétrica, ΔQ, que atravessa determinada seção de um condutor, pelo tempo, ΔT, gasto na passagem dessas cargas. Assim, a intensidade da corrente elétrica seria ΔQ, que é a carga, dividido por ΔT, que é o tempo. Nós podemos também associar dividindo a potência pela DDP. A unidade de medida da corrente elétrica, ou da intensidade de corrente elétrica no sistema internacional, é o ampere, representado por uma letra A maiúscula. No seu livro de física, na página 26, nós temos aí a questão 17. Alimentando-se um aparelho elétrico com uma tensão de 220 volts, ele consumirá uma potência de 110 watts. Com essas informações, determine a intensidade da corrente elétrica que o percorre. Calculando a intensidade da corrente elétrica I, temos o seguinte, que a intensidade da corrente elétrica seria a potência, que é 110 watts, dividido pela DDP, que é 220 volts. Então, nós temos aí a intensidade de corrente de 0,5 amperes. Na questão 19, um fusível de 30 amperes foi instalado em uma rede elétrica de 110 volts. Quantas lâmpadas de 60 watts podem ser ligadas ao mesmo tempo nessa instalação sem que o fusível queime? Com relação à potência, nós temos o seguinte: potência é igual a DDP vezes intensidade de corrente. Se a potência é igual a DDP, que é 110 volts, vezes a intensidade de corrente, que é de 30 amperes, então nós temos que uma potência é de 3.300 watts. Se uma lâmpada consome 60 watts, para consumir 3.300 watts, nós precisaremos de 55 lâmpadas ligadas. Na questão 22, submetido a uma tensão de 120 volts, um aparelho resistivo consome uma potência de 60 watts. Então, calcule a corrente elétrica no aparelho, ou seja, potência é igual a DDP vezes intensidade de corrente. Se a potência é 60 e a DDP é 120, a intensidade de corrente será de meio ampere. E na letra B, a energia elétrica em kWh consumida em 10 horas. Então, esse trabalho seria potência vezes tempo. Então, 0,06 vezes 10 seria 0,6 kWh. Então, essa foi a nossa aula sobre circuitos elétricos. Eu espero que vocês possam compreender. Assistam quantas vezes puder. Façam as anotações das perguntas e respostas no caderno de vocês. Bons estudos e até a próxima oportunidade.